é o seguinte, aqui a gente viu aí o primeiro tópico nosso aí, a gente viu relacionado às sequências. O que que vem a ser essas sequências? Como o próprio nome diz, essas sequências são segmentos. Então, antes da gente aprender progressão aritmética e progressão geométrica, que é a PA e a PG, a gente tem que ter uma noção de sequência. Então, prestem bastante atenção aqui. A gente tem lá o primeiro exercício. Os números estão dispostos em uma sequência lógica. 0, 5, 50, 5, 10, 45, 10, 15, 40, 15 e assim vai. Nessas condições, a soma entre os dois próximos números dessa sequência é. O que que acontece aqui? A primeira coisa, nós vamos observar que, a partir do momento em que nós conseguimos observar se a gente tem uma progressão aritmética ou uma progressão geométrica, que é a PA e a PG, nós conseguimos observar que todos esses termos dessa sequência, eles vão ter uma continuação. Então, por exemplo, vamos observar aqui, ó, nós podemos observar o seguinte, que esses números, eles repetem de 5 em 5. Vamos observar aqui para vocês verem, ó. Vou colocar de uma cor mais... Isso. Vamos observar aqui, ó. Nós temos aqui 0. Aí nós temos aqui, ó. 0, vamos colocar os números que nós temos. 0, 5, 50, 5 de novo, 10, 45, 10, 15, 40 e 15. Então, deixa eu só apagar aqui. Temos 15. O que que a gente pode observar aqui, ó? Primeira coisa, todos esses números, independente da quantidade deles, eles foram aumentando de 5 em 5, correto? Essa razão que a gente chama, esse aumento, a gente chama de razão. Então, nós podemos observar o seguinte, que essa razão, ela ocorre aumentando aí de 5 em 5. Então, por exemplo, vamos observar aqui, ó, qual é o número que nós temos aqui, que é um número maior? Qual o maior número que nós temos aqui dessa sequência? Dessa sequência aqui, ó, observem para vocês verem. Nós temos como maior número, nós temos o número 50. Correto? Então, o maior número que nós temos aqui é 50. Está perguntando lá. Nessas condições, a soma entre os dois próximos números dessa sequência é de. Vamos observar aqui, ó. O que que acontece? Primeiro, a gente observa que houve um aumento expressivo aí de 5 em 5. Essa sequência, ela vai aumentar de 5 em 5. Só que observem aqui para vocês verem. O que que acontece? Então, próximo aqui, 15. Então, depois do 15, vem qual número? Não vai aumentar de 5 em 5? Vem o 20. Só que, depois do 20, ocorre o quê? Um aumento de 15, que é o número anterior. Então, 20, o próximo aqui é o 15. Então, eu tenho o meu primeiro número, 20, o meu segundo número, 15. Agora, qual que é a pergunta? Qual a soma entre os dois próximos números? Eu tenho os dois números aqui, eu tenho o número 20 e tenho o número 15. Então, qual que é? Soma é igual 20 mais 15, que é igual a 20 mais 15. Nós temos aqui, quanto que é 20 mais 15? 35. 35. Então, beleza. 20 mais 15, 35. Beleza, encontrei. 35. A diferença aqui que eu buscava era o 35, correto? Só que é o seguinte,
Aqui eu tenho esse intervalo, eu tenho essa soma. Então, a partir do momento em que eu somar 20 mais 15, eu vou ter 35. Então, na realidade aqui, ó, o meu próximo número dessa sequência não vai ser o 15, ele vai ser o número 35. Vou colocar o 35 aqui. Ele vai ser o número 35. Então, somando 20 mais 35 é igual a 20 mais 35, 55. 55. Então, o que que a gente consegue observar aqui? 55 é a alternativa A. O que que a gente consegue observar? Que nós temos esse intervalo, somamos o número, o próximo número, somamos 15 mais 5, que foi 20. Depois somamos esses dois números, 15 e 20, e chegamos ao valor de 35. Então, aqui a gente consegue observar o seguinte, que a soma dos dois próximos números é 55, e os dois números são 20 e 35. Tem alguma dúvida? Não. Não? Aí, beleza. Vai isso aí, Rogério. Certinho. Então, vocês conseguiram entender isso aí? Que primeiro a gente faz a soma, a gente busca a razão para depois somar os valores. Vamos para o segundo exemplo. Isso aqui vai aparecer um. Não, mas eu apago aqui, mais fácil. Pronto. Meu segundo exemplo. Vamos observar aqui, ó. Uma sequência numérica infinita. Quando eu falo que é uma sequência numérica infinita, logicamente que ela não tem fim. Então aí a gente pode ficar aqui uma semana buscando números para essa sequência que nós vamos achar. O que que acontece? É tal que a soma dos n termos iniciais é igual a n ao quadrado mais 6n. O quarto termo dessa sequência é igual a, primeira coisa, aqui, como a gente está tratando de sequência, o ponto principal que nós temos que fazer. Primeiro, nós vamos calcular esses três primeiros termos, porque a gente está querendo saber qual que é o quarto termo. Então, primeiro, a gente calcula os três primeiros. Como que eu faço o cálculo desses três? Eu vou pegar aqui, ó, n, n elevado ao quadrado mais 6n é igual. Esse n aqui é o seguinte, eu quero saber o quarto termo, correto? O que que eu faço? Se eu quero saber, desculpa, se eu quero saber os três primeiros termos, então logicamente eu vou substituir esse n que eu tenho, eu não quero saber os três, então eu vou substituir esse n pelo número 3. Então ele vai ficar da seguinte maneira. Aqui não era n ao quadrado, vai ficar 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, mais 6 vezes 3, porque tem o outro n ali, não tem? Então, o que que eu vou fazer? 3 ao quadrado, quanto que é 3 vezes 3? 9. Então, 9 mais 6 vezes 3, 18. 18. 9 mais 18, 27. 27. Isso aí, então, 27. Beleza, eu encontrei primeiro os três primeiros termos. Agora, eu quero buscar o quê?
a soma dos quatro primeiros termos. Então, aqui, ó, deixa eu deixar bem explicadinho aqui o que eu fiz aqui para vocês. Aqui foi a soma, só diminuir aqui. Um momento. Eu encontrei a soma dos três primeiros termos. Esse aqui, soma dos três primeiros termos. Agora, o que eu quero buscar? Eu vou calcular a soma dos quatro primeiros termos. Então, o que eu vou fazer? Vou repetir aqui novamente a mesma fórmula, só que a gente vai substituir de maneira diferente. Então, como que a gente vai fazer aqui, ó? Vai fazer n ao quadrado mais 6n é igual a. Só que aqui agora eu quero saber a soma dos quatro termos, não é? Então, o que eu tenho que fazer? No lugar de n, eu tenho que colocar 4. 4 ao quadrado mais 6 vezes. Qual que é o valor de n aqui agora? Vai ser 4, não é? Então, como que eu vou fazer? Quanto que é 4 ao quadrado? 4 vezes 4? 16. 16. Mais. Quanto que é 6 vezes 4? 24. 24. Ok. 16 mais 24? 40. 40. Então, aqui eu achei a soma dos quatro primeiros termos. Soma dos quatro primeiros termos. Beleza. Agora é que vem o ponto-chave do exercício. Eu quero saber o valor do quarto termo, correto? Vamos observar, dos três primeiros termos eu achei 27, que foi a soma. Dos quatro primeiros termos, eu achei a soma, que foi 40. Então, como que eu vou fazer para eu achar o valor desse quarto termo? Vocês vão fazer da seguinte maneira, a coisa mais simples do mundo. Vocês vão pegar o valor do terceiro termo, que foi 27. Desculpa, né? O terceiro termo não. Vocês vão pegar o valor do quarto termo, tá? O valor do quarto termo, que foi 40, e subtrair pelo valor do terceiro termo, que foi 27. Quanto que é 40 menos 27? Vai dar 13. 13. Então, o que que acontece? Esse 13, ele é o valor do meu quarto termo. Então, a resposta é 13, que é o valor do meu quarto termo. Qual que é a alternativa B? Então, aqui é a alternativa, deixa eu até colocar aqui, B. Ok, alternativa B. Gente, até agora, alguma dúvida? Não, eu acho que como saiu assim, ó. A atividade que eu mandei deu essa aí. Ah, beleza. Que aí também, a partir desse aí, eu já consigo observar como que tá a questão do acompanhamento também. Em que ponto que eu vou voltar, em que ponto que eu vou prosseguir, tá? Aí vocês podem fazer mesmo do jeito que vocês entenderam, tá? Agora é o seguinte, o outro exercício, o terceiro exercício, ele é o seguinte, seguindo, deixa eu copiar aqui primeiro. Vamos lá, copiar tudo. Ctrl+C, Ctrl+V.
dar não. Deixa eu diminuir um pouquinho. Não, não vai dar não. Só um momento. Sim. Eita. Tô apanhando aqui um pouquinho, mas acho que agora vai dar. Agora foi. Vou apagar aqui. A gente consegue puxar mais. Bom, a terceira, ela funciona da seguinte maneira: nós temos uma quantidade de sequências, nós temos várias sequências, e nós vamos descobrir quais os números que são pertencentes a essa sequência. Então, aqui, ó, vamos lá. Seguindo o padrão da sequência numérica, qual o próximo número correspondente nas sequências abaixo? Aqui é uma coisa mais de análise, tá? Essa é bem simplesinha mesmo, essa não tem tanta dificuldade não, tá? Deixa eu explicar para vocês. A primeira, vamos observar lá, nós temos os números 3, 5, 7, 9, 11. O que que acontece? Vamos observar aqui primeiro. De 1 para 3, aumentou quantos números? A gente não somou 2? Sim, acho que uma três dá 5. Oi? São 2. Isso. De 3 para 5, somamos 2. De 5 para 7, adicionamos 2. De 7 para 9, adicionamos 2. De 9 para 11, adicionamos 2. Então, o que que acontece? Primeira coisa, a gente pode observar aqui que todos esses números são ímpares, são números ímpares. É o seguinte, então, se todos os números são ímpares e nós adicionamos 2 ao número final, qual que vai ser o próximo número da sequência na letra A? 13. 13. Por que que ele vai ser 13? Só para entender que foi 11 mais 2. Então, próximo número, 13. Sequência B. Nós temos 0, 2, 4, 6, 8, 10. Esses números, eles estão aumentando de quanto em quanto? 2 também. De 2 também, não é? Só que agora são números pares, não são? Exatamente. Então, qual que vai ser o próximo número da sequência? 12. 12. Foi 12 por quê? 10 mais 2. Vamos para a letra C. Nós temos 3, 6, 9, 12. Vamos observar aqui. A gente chama de razão. Razão, ele é representado pela letra R. A razão é a diferença entre o número anterior e o próximo número. Então, aqui a diferença está sendo de quanto? De 3. De 3, não é? De 3 para 6 não aumentou 3? De 6 para 9 não aumentou 3? Então, o que que acontece? Qual que é o próximo número da sequência? Então, vai ser 12 mais... Qual que é o valor da minha razão? 15. 12 mais 3. A razão é o intervalo, tá? A razão é o número do intervalo, correto? Então, 12 mais 15, quanto que é? 12 mais 3, né? 12 mais 3, quanto que é? 15. 15. Então, o próximo número da minha sequência é o número 15. A letra D, nós temos aqui 1, 4, 9, 16. O que que acontece? Aqui, nós podemos observar o seguinte: nós temos esses números elevados ao quadrado. Olha para vocês verem, ó. Aqui nós temos, ó, 1, 4, 9, 16. 1 elevado ao quadrado,
Um. 2 vezes 2, 4, 4. 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16. Acho que é 5 vezes 5, 25. 25. Então, o próximo número aqui é 25, porque vai ser 5 elevado ao quadrado. E para finalizar, nós temos os números 37, 31, 29, 23, 19, 17. Aqui vocês podem observar que eles estão em ordem decrescente, eles estão do maior para o menor. Mas vamos observar, de 37 para 31, diminuiu quantos números? 6 números. 6 números. De 31 para 29, foram 2. 29 para 23, 6 números também. 6. E de 23 para 19, foram 6 também. Agora, de 19 para 17, aí a gente já volta no 2. Então, aqui, o que que acontece? Essa sequência, ela alterna entre a razão 6 e a razão 2. Só que podemos observar o seguinte, que o próximo número, quanto que é 17 menos 13? 4. Isso. Então, o próximo número aqui vai ser o 13. O porquê que vai ser o 13? Porque nesse exemplo aqui, a gente trata de uma sequência de números primos, tá? Essa parte de números primos a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá? Mas o objetivo nosso aqui é vocês conseguirem visualizar uma sequência e calcular o número. Por exemplo, vou passar um outro exemplo aqui, mas só para a gente finalizar aqui, para vocês entenderem. Por exemplo, eu tenho essa sequência aqui, ó. 2, 8, 2, 8. Peraí, deixa eu procurar uma sequência menos complicada aqui para a gente conseguir aproveitar mais. Nós temos aqui, ó, vamos lá, os números mais fácil de entendimento. Nós temos 7, 10, 13, 16, 19, 22. Aí eu quero achar qual que é meu próximo número. Primeiro, vamos observar aqui. Minha razão de 7 para 10 aumentou quantos? 3. De 10 para 13. 3 também. De 13 para 16. 3. De 16 para 19. 3. E de 19 para 22. 3. Então, a minha razão é 3. Então, como que eu vou fazer para eu achar o próximo termo? Eu vou pegar 22 mais 3. Quanto que é 22 mais 3? 25. 25. Então, vocês conseguiram aí visualizar essa questão da sequência? Vocês conseguiram distinguir, saber o que que vem a ser uma sequência? Sim. Não, beleza, então. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Pronto.